gosta um pouquinho. Chegando Eu no não ponto. gosto de gente fingida. Eu não gosto de gente que não olha no olho. Gente que reclama da vida. Gente que aperta a mão assim sem apertar. Gente que foge, não encara o olhar. Gente que tem medo, gente que enfraquece. Gente que maltrata, gente que aborrece. Gente que não sabe ser gente. Oh, gente, a gente precisa ser gente. Oh, gente, a gente precisa de gente que abrace, que sorria, dê amor, dê alegria, que abrace, que sorria, dê a mão, dê alegria e amor todo dia. Eu não gosto de gente que gosta um pouquinho. Eu não gosto de gente fingida. Eu não gosto de gente que não olha no olho. Gente que reclama da Chega nesse papo é bom hoje, hein? gente que aperta a mão assim sem apertar. Gente que foge, não encara o olhar. Gente que tem medo, gente que enfraquece. Gente que maltrata, gente que aborrece. Gente que não sabe ser gente. Oh, gente, a gente precisa ser gente. Olá, doutores, aqui é Thaisa. Vamos falar hoje por que o seu cliente contrata primeiro o seu RG para depois a sua OAB. E eu comecei aqui com a música do João Peri, que eu vou contar um pouco dessa letra. Olha que interessante, ele fala assim, ó: eu não gosto de gente que gosta um pouquinho. Eu não gosto de gente fingida. Eu não gosto de gente que não olha no olho. Gente que reclama da vida. Gente que aperta a mão assim sem apertar. Gente que foge e não encara o olhar. Gente que tem medo, gente que enfraquece. Gente que maltrata, gente que aborrece. Gente que não sabe ser gente. Gente, a gente precisa ser gente. Então, o tema de hoje é muito interessante. A gente vai começar essas reuniões aqui. É algo bem diferente do que você está acostumado. Eu quero te convidar a algo novo, algo bem diferente. E eu quero começar aqui a contar uma história. Eu tenho uma amiga muito querida do coração. E ela trabalha com a representação comercial, uma pessoa muito pra frente, assim, sabe? Vendedora nata, muito inteligente, enfim. E ela falou assim comigo: eu só sou sua amiga, eu só te aturo porque você é uma advogada que não parece ser advogada. Porque não dá pra conversar com nenhum dos meus advogados. É insuportável, dos meus amigos advogados. É chato conversar com os meus amigos advogados. Não entendo por quê? Por que é assim? Me explica melhor. Porque eles usam muitas palavras difíceis. É um povo assim meio frio, né? Olha aí o escritório, quando eu vou visitar, normalmente é uma decoração assim, gelo, mórbida, um negócio assim, sei lá, sem cor, sem calor. Eu digo, mano, não é assim o tempo todo com todo mundo. Não, amiga, mas a maioria das pessoas, entendeu? A maioria dos advogados que eu conheço, dos amigos que eu conheço, são assim. E você é diferente. Vai ver que é porque não advoga mais. Eu parei assim, fiquei refletindo assim aquela questão. E aí, juntando com as pesquisas que eu faço com clientes de advogados, me veio assim um pensamento. Por que, né, que muitos clientes reclamam de que os advogados não são conectados, não são acessíveis e não são simples de entender?
Porque, por que isso acontece? E aí eu cheguei na convicção de que, conversando com clientes advogados e também tendo uma experiência exitosa com contratação, boa noite, com contratações, sendo contratada com facilidade na época que eu advogava, que as pessoas estão buscando primeiro o seu RG, depois a sua OAB. Então, o que isso significa? Significa que quando a gente começa a se conectar com a pessoa primeiro, no primeiro momento, a gente tem 30 segundos para fazer uma boa impressão. Você que está passando por aqui e nunca me viu, deve ter saltado assim, sei lá, talvez esse batom assim deu um tchan, alguma coisa. O que tem ali? O que essa mulher vai falar, né? E você que já me conhece já sabe que eu falo alguma coisa para advogados. Exatamente, né? Há mais de 10 anos eu auxilio a classe jurídica, a minha formação inicial é na advocacia, mas há mais de 10 anos eu auxilio advogados em carreiras e negócios. E escrevo bastante sobre aquelas dores que a maioria dos colegas não sabem nem explicar. E eu tenho essa facilidade de explicar quais são essas dores que estão lá no profundo, para a gente conseguir resolver. Então, essa questão da desconexão, qual é o problema que a gente vai tratar aqui hoje? A desconexão entre o advogado e o cliente. E o cliente não, o interessado, né? E depois cliente. Essa desconexão, ela acontece por diversos fatores que a gente vai entender aqui. Mas o mais importante, boa noite, Wilson. O mais importante é que a gente compreenda que o cliente, o ponto-chave da contratação, o ponto-chave da conversão está ligada a relacionamento humano, está ligada de RG para RG. E depois, tudo que é construído na mente dessa pessoa em termos de credibilidade, autoridade, tem a ver com a tua OAB, tem a ver, entenda a tua OAB como a construção profissional, a sua construção profissional, a construção da sua marca, a construção das ferramentas que você adquiriu para resolver o problema do teu cliente, em consultoria, em patrocínio de ação, seja o que for. Então, a gente precisa entender a primeira coisa. Quando a gente fala de conexão que gera contrato fechado, a gente precisa entender uma mentalidade, a gente precisa entender a diferença entre o advogado caçador do advogado agricultor. Preste atenção. Eu sugiro que você pegue agora uma caneta e comece a anotar as dicas, né, os insights que vão começar a cair. Vão começar a cair várias fichas aqui na sua cabeça. Várias fichas. Qual a diferença? A diferença dos advogados caçadores para os advogados agricultores. Vamos lá. Os advogados caçadores, eles se preocupam com o quê? Ele acorda de manhã, pensa lá no Homem das Cavernas. Ele acorda de manhã pensando em afiar o machado, em afiar a faca. Ele pensa em estar disposto, ele pensa em botar a energia dele lá em cima, em ter todas as respostas e saber como é que ele vai usar o melhor machado para caçar. Qual é a melhor tese jurídica que ele vai adquirir, qual é o kit de petição que vai resolver o problema dele, qual é a melhor pós-graduação que ele vai conseguir caçar mais cliente, qual é o atalho e qual é a competência que ele tem que aperfeiçoar para conseguir caçar aquele cliente. A maioria dos advogados tem essa visão de caçador. Tanto é assim que quando eu vou perguntar quais são as ameaças externas que os colegas percebem na advocacia, sempre vem a concorrência, sempre vem porque o colega cobra mais barato ou porque o colega não cobra, sempre vem o que o outro está fazendo para tirar a caça dele. O que ele não está percebendo é que a mentalidade dele é tal qual aquele colega. Que numa situação em que se a gente tiver que escolher mesmo quem tá com essa mentalidade do caçador,
ele vai procurar sempre o atalho melhor, a melhor ferramenta para angariar essa caça, angariar esse processo, angariar esse cliente, para abocanhar essa presa. E o que acontece com isso? Se esse advogado que é o caçador, se essa advogada que é a caçadora, ele não planta, ele não cria bichos, se ele não cria um pasto, se ele não cria animais, se ele não promove que aqueles animais que ele vai caçar reproduzam para que ele consiga manter a sua própria subsistência, o que vai acontecer? Ele vai escassear o que está em volta. Ele vai escassear o que está em volta. Porque ele está tão preocupado em acordar e matar um leão por dia, esse advogado caçador está tão preocupado em matar um leão por dia, que ele não se preocupa em que esse leão tenha mais leõezinhos para ele matar. Ele não se preocupa em criar outros animais, ele não se preocupa em criar outras formas de se nutrir. Ou seja, ele não é agricultor, ele não plantou. Esse advogado que tem uma mentalidade de caçador, ele está preocupado em criar a melhor estratégia de caça. Ele não está preocupado se vai acabar cliente, ele não está preocupado se o colega vai ficar sem, ele não está preocupado se aquele cliente tem outros problemas, ele não está preocupado em desenvolver outras estratégias. Não, ele está preocupado em... Ele olha aquele cliente como um processo, como um número, esse tipo. Já o advogado, os advogados agricultores, o que ele está preocupado? Ele está preocupado em acordar e olhar o que está acontecendo à volta dele, o que está acontecendo com o vizinho dele. Teve um problema no condomínio, surgiu um problema no condomínio, vem cá, eu vou levantar os problemas desse condomínio. Eu estou agora no isolamento, tem uma série de problemas que está acontecendo no meu condomínio. O que está acontecendo aqui que eu possa auxiliar enquanto ser humano e advogado? Se eu tenho uma mentalidade de agricultor, eu vou sair da caixa do advogado caçador, eu vou sair dessa caixa e eu vou ir para um lugar onde eu sou um solucionador de problemas que não desemboquem necessariamente numa ação judicial. Então, se o cachorro da vizinha faz cocô na minha porta, por exemplo, eu não vou pensar com a cabeça do caçador advogado, eu vou pensar com a cabeça do cidadão em primeiro lugar, a cabeça do RG, a cabeça do cidadão, a cabeça do morador, a cabeça do conciliador, a cabeça do negociador, e eu vou buscar nutrir ali em volta, nutrir naquele ambiente as situações que possam me gerar oportunidades no futuro. Ou seja, eu estou plantando. Não se colhe quem não planta. Quem não planta não colhe. Se você está colhendo como uma caça, alguém plantou essa caça. E se não for replantada essa caça, acaba para você e acaba para os outros. Então, nesse sentido, pessoal, é que é muito necessário quando a gente fala de que o cliente, o Wilson fala que falou isso hoje com um colega, o advogado é um solucionador, é um auxiliador, exatamente. E isso tá, Wilson, na mentalidade, não tem a ver com caráter, não tem a ver com personalidade, tem a ver com um aprendizado que nos foi passado de gerações a gerações sobre como conquistar cliente na advocacia. Sobre isso ser uma atividade de caça e não de plantio. Entende? Por que se vende tanto modelo? Por que se vende tanto atalho? Por que se vende tanta tese? E não se vende estratégia? Por que não se vende tanto ensinamento e aprendizado sobre como nutrir, né? Como criar oportunidades de fato, para que aquele cliente não traga apenas um processo, mas que ele traga indicações, para que ele traga negociações, para que ele traga outras formas, outros problemas para você resolver de outras formas. Seja com um treinamento, seja com uma palestra, seja com uma cartilha, seja com um e-book, seja com um grupo de apoio, um grupo de estudo, um grupo de desenvolvimento.
Eu trabalho com a ideia de que o advogado é o seu maior ativo. O conhecimento jurídico do advogado é o maior ativo dele. Portanto, com esse conhecimento, ele pode pulverizar em diversas formas de entrega. Só que para ele fazer isso, ele tem que migrar para uma mentalidade de agricultor. Ele tem que virar um advogado agricultor. Porque a gente só consegue viver em comunidade, a gente só conseguiu se perpetuar no tempo por causa da implantação dessa mentalidade de agricultor. Vocês entendem a diferença? O caçador, ele acorda para matar um leão, para caçar um cliente, para tirar um cliente do colega. O agricultor, ele chega para mostrar para o colega outras oportunidades que eles podem trabalhar juntos. O agricultor, ele chega para o colega e fala assim, olha, vamos dividir a despesa de um site, vamos escrever junto, eu escrevo um dia, você escreve outro, pô, vamos fazer um circuito de lives, eu faço uma live um dia, você faz uma live outro dia, e o cliente que chegar, a gente divide. O advogado que é agricultor, ele tem um pensamento maduro emocionalmente, ele faz parceria com o contrato, ele faz parceria com a organização, ele tem coragem de chegar para o parceiro dele e dizer, olha, você não está trabalhando certo, sabe? Ele chega para o parceiro e fala onde é que está o erro. Ele não fica falando mal do parceiro, ele não fica querendo quebrar as pernas do parceiro, ele não fica querendo sabotar o parceiro, ele não fica humilhando por trás do parceiro, porque ele não quer caçar, ele quer nutrir. Entende a diferença entre a mentalidade do advogado caçador, do advogado agricultor? Então, eu estou dizendo isso porque o cliente quer o advogado agricultor. Se você está na mentalidade do caçador, você vai atrair o cliente caçador. Você vai atrair o cliente abusivo. E se você está na mentalidade do agricultor, você vai atrair aquele cliente que é consciente, que é maduro, que é nutritivo, que tem educação, que não vai te ligar 10 horas da noite, que não vai te ligar fim de semana, que não vai mentir na audiência, que não vai esconder provas, que não vai ser uma pedra no próprio sapato. Entende? Porque aquilo que a gente caça, a gente atrai. É o que a gente está buscando. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de que o seu cliente contrata primeiro a sua OAB, ele contrata a sua OAB e não o seu RG e não a sua OAB, não é que a tua jornada profissional seja secundária em termos de valor. Não. É isso que te dá segurança e que te ferramenta para resolver o problema dele. A questão é, o que gira a chave do cliente na mente do cliente é essa conexão humana, e essa conexão humana construtiva, de modo que você possa não ter apenas um cliente. Muita gente se perde na advocacia porque usa a advocacia para pagar conta, usa a advocacia para pagar boleto, usa a advocacia para pagar a escola de filho, usa a advocacia para pagar despesa. E isso não é objetivo, gente. Isso não é sonho, isso não é meta, isso é obrigação de qualquer atividade profissional. O trabalho, ele serve para suprir as nossas necessidades, mas não é esse o objetivo que nós temos que ter na nossa vida. Isso é básico. É que nem a prestação de um serviço jurídico de qualidade. Serviço jurídico de qualidade é qualidade intrínseca. A entrega do serviço jurídico não é diferencial. Portanto, se a minha advocacia ela só serve para pagar as minhas despesas, tem uma coisa errada. Por quê? Eu tenho um estilo de vida, ela vai pagar minhas despesas e eu não vou fazer nutrição com ela. Eu não vou nutrir a minha advocacia, ou seja, o meu pensamento deve estar ligado em que sentido? A advocacia que eu estou construindo, ela merece ser vendida por $1 milhão? Ou a advocacia que eu estou construindo, ela tem condições de ser um objeto de herança para os meus filhos e para os meus netos? A advocacia que eu estou construindo tem um grau de organização e propósito tal
que eu tenha orgulho de deixar como legado para minha família, ou a minha advocacia só serve para pagar os meus boletos, as minhas faturas de cartão de crédito e a minha sobrevivência? Porque se ela só serve para pagar minhas contas, eu estou na mentalidade do caçador. E a mentalidade do caçador vai comendo tudo que está em volta, porque ele não planta. Ele responde à demanda que aparece. Ele afia o machado para responder a demanda que aparece, né? A indicação que o primo trouxe, o problema que aconteceu no mercado, tudo chega a ele. Tudo está chegando até ele e ele responde. Tudo chega e ele responde. O máximo que ele faz é afiar as ferramentas dele. Então ele não está pensando daqui para 3 anos, daqui para 5 anos. E se ele não pensa, se ele é um caçador, ele não consegue cobrar alto. Ele não consegue cobrar alto, porque o pensamento dele, a prioridade dele está em pagar as contas. É muito diferente quando a gente está construindo uma advocacia para os nossos descendentes, quando a gente está construindo uma advocacia que realiza os nossos sonhos e não apenas paga as nossas contas. É muito diferente. Porque quando a gente começa a ver a advocacia dessa forma, a gente começa a ver o cliente de uma outra forma. E deixa de atrair aquele cliente que só está atrás da sua OAB. E começa a atrair o cliente que está interessado em você como ser humano e começa a te respeitar como ser humano. Então, os abusos começam a diminuir. Os abusos começam a diminuir. Então é o seguinte, eu vou trazer aqui os 3 maiores problemas, né, os 3 maiores desafios de quem enfrenta essa situação, dessa desconexão entre cliente com cliente, essa questão de RG, OAB, do seu individual, dessa desconexão com o cliente, que é muito comum quando você atende uma pessoa e aí ela balança a cabeça, diz que está tudo certo e vai embora. Ou no momento em que você tem que cobrar ou receber seus honorários, ela torce o nariz. Ou seja, em resumo, você consegue perceber a abusividade na relação. Abusividade na relação profissional, tá? Qual é o primeiro erro que gera essa forma de se relacionar? Primeiro erro é enfatizar o seu currículo. Quando a pessoa chega diante do advogado e ele enfatiza o currículo, ele costuma dizer: eu atuo na área trabalhista, eu atuo na área civil, eu atuo na área tal, é assim que funciona o direito tal, é assim que funciona o direito tal. Então ele já pula todas as etapas. Não são todos, mas a maioria pula toda a etapa de conexão humana, de estabelecimento de alinhamento entre 2 homo sapiens, e ele vai e coloca o currículo na frente. O que acontece na mente do cliente quando ele coloca o currículo na frente? A pessoa vai, como aquela pessoa não conseguiu estabelecer afinidade emocional com o advogado, com a advogada, a tendência é nivelar pelo preço. A tendência é nivelar pelo preço. E, olha só, não entenda conexão emocional como submissão ou abuso. Você não precisa fazer tudo o que o cliente quer para ser aceito e ser um bom camarada. Não é isso que eu estou pregando aqui. O que eu estou dizendo é existe uma necessidade de esquecer em primeiro momento a OAB, o currículo, num atendimento, e colocar o fator humano. O que é o fator humano? O fator humano é interesses sociais. O que você gosta? O que é importante para você? Perguntas que muitos colegas brincam, que diz que é pergunta de psicólogo. Mas são perguntas de psicólogo que a gente faz para os amigos. Perguntas de psicólogos que a gente faz na fila do banco. Perguntas de psicólogo que a gente faz na sala de espera. Quem que fica? Qual é o advogado que fica no bar, né? Que é para quem bebe. Quem é o advogado que fica lá no bar conversando sobre leis e direito, se não for com outros advogados? Se ele fizer isso, vai acontecer o que aconteceu com a minha amiga, como eu falei no começo, fica insuportável, totalmente desconectada, a pessoa não aguenta.
Mas normalmente, quando os advogados estão entre amigos que não são advogados, eles falam de coisas normais. Eles falam do futebol, eles falam da crise, eles falam de coisas que estão acontecendo. Mas por que então no atendimento jurídico, principalmente os mais jovens, ficam travados nesse ponto? E aí o que acontece? Se ele ficar travado nesse ponto, ele pode dar um show de currículo, um show do direito, que ele vai ter dificuldade no fechamento de contrato. E se fechar o contrato, ele vai ter dificuldade de ser bem pago. E se for bem pago, ele vai ter dificuldade de ser pago bem pago, né? O pessoal, quando for pagar, se ele cobrou alto lá na frente, lá no começo, quando a pessoa for pagar vai sentir dor, porque não estabeleceu uma conexão de amizade, tá? Então, o primeiro equívoco é enfatizar o currículo no primeiro atendimento, enfatizar o currículo na relação toda, na relação profissional, enfatizar o currículo. Segundo, ao cadastrar, imagine que está cadastrando um novo cliente. Ao cadastrar um novo cliente, eu quero que você veja a sua ficha de cadastro. Se ela é impressa ou se ela é digital. Quais são os dados que tem na sua ficha de cadastro? Se existem todos os dados da qualificação do sujeito e da qualificação do fato, cara, vocês estão em maus bocados, viu? Porque isso não gera conexão. Isso é um elemento intrínseco da relação negocial entre advogado e cliente. Mas, se você não sabe se essa pessoa, você vai saber o estado civil dela. Mas se você não pergunta qual é a data do aniversário da esposa, do marido, qual é a data do aniversário do filho, se você não pergunta qual é a mídia que ele mais acessa, se você não pergunta qual é o interesse dele na internet, o que é que ele gosta de assistir, se você não pergunta para essa pessoa no questionário, né, na anamnese jurídica, no fichado de atendimento, o que é importante para essa pessoa? Vem cá, como é que você se imagina nesse processo daqui a 1, 2 anos? Vem cá, o que realmente faz você perder o sono? Perguntas de psicólogo geram conexão no atendimento jurídico e você tem dados preciosíssimos para se relacionar com essa pessoa no pós-venda. Dados que a maioria maçante dos advogados não considera. E isso é um erro muito grande, que gera a desconexão, que gera a desvalorização, que gera a falta de indicações de outros clientes, né? Que gera esse abismo entre advogado e cliente. E um terceiro erro que eu quero trazer aqui, que gera tudo isso, é a restrição, no caso, após contratação, dos relatórios jurídicos, dos relatórios de andamentos processuais, né? No caso, você tem um cliente, você não tem um número de processo, você não tem um número de pasta, você tem um ser humano que você está se relacionando durante 1, 2, 3, 4, 5 anos. É um casamento sem sexo. É isso. É um casamento sem sexo. É a relação de advogados e clientes. Então, se a gente não começa a entender, no mínimo é uma amizade. É no mínimo uma amizade. Então, se você pensa que essa pessoa que não é um número, é um ser humano, é um pai de família, é uma mãe de família, é uma pessoa que tem uma história, é uma pessoa que traz que está construindo uma jornada e que por um acaso você se bateram no meio dessa jornada. Essa pessoa não é um número. Essa pessoa não é um número. Então é muito importante que nos relatórios pós-contratação você comece a incluir comunicação humana. Estamos na era das marcas poéticas. Exatamente. Porque você não pararam para pensar por que os canais mais divulgados, que tem mais seguidores, mais engajamentos, são canais que fazem as pessoas refletirem, que se conectam com o consumidor de um modo emocional. Gente, não é de hoje que as propagandas já estão migrando para esse modelo. E a advocacia não é diferente, ainda mais agora. Então, incluir nos relatórios de andamentos processuais
comunicações não processuais, e eu não estou falando aqui de parabéns, aniversário, datas festivas, não estou falando aqui das notícias sobre as premiações do seu escritório, não estou falando aqui sobre os artigos premiados do seu corpo jurídico, eu não estou falando nada disso, porque isso não me interessa em nada do seu cliente, absolutamente nada. Isso aí é métrica de vaidade. O que interessa para ele é saber que você sabe dele. Não existe criatura mais egoísta do que cliente, e tá tudo certo, porque a gente também é assim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tem nada muito diferente da nossa realidade. Então, quando a gente parte para a mentalidade do agricultor, a gente sabe que se a gente plantar no terreno do cliente, não vai faltar fruto para a gente. Agora, se a gente caçar e tirar o que é dele, vai faltar para ele, vai faltar para a gente. Tá? Eu levanto muito a bandeira de valorização profissional na advocacia para os advogados, porque como profissional liberal, eu passei muito perrengue, e eu sei o que é ficar numa situação de escassez profunda dentro de uma profissão. E eu sei que quando a pessoa está numa situação, num beco sem saída, ela pode fazer coisas que são de envergonhar no futuro. Mas não é preciso sempre seguir desse jeito. Na verdade, isso não é preciso em momento algum. É muito importante que a gente tenha consciência. Valorização profissional é uma bandeira que eu levanto para que os advogados ou nenhum outro segmento seja abusado, né? Eu combato as relações profissionais abusivas. E, obviamente, trabalhando a abusividade nas relações, os advogados têm mais confiança no seu trabalho e conseguem ser mais efetivos e mais excelentes no que entregam. Mas isso só funciona, na verdade, se for de coração para coração, gente. Se eu conseguir ver aquele cliente como outro ser humano. Não adianta essa simpatia forçada não se sustenta, de dizer, eu vou resolver tua vida, eu vou salvar você, porque tem muito isso, né? No atendimento eu dou a roupa do meu corpo, não, que nada, para fechar aquele contrato a gente resolve tudo, me ligue a hora que for, o que você precisar, é só ligar. Bastou a pessoa ligar que a gente já torce o nariz. Então eu tô aqui para dizer o seguinte, a gente precisa de coração modificar a forma com que essa relação é estabelecida. Não é para ser simpático a ponto de ser abusado, mas também não é para coisificar essa relação, transformando o ser humano num número processual. E é muito sutil isso, tá? É muito sutil. Então, é nesses meandros que eu estou dizendo aqui. Quando se enfatiza o currículo, se fala muito do que fez, se fala muito do jurídico, quando se fala muito de si, quando não se pergunta mais. Experimenta uma coisa. Quando a gente começa a conversar com alguém que a gente escuta mais do que fala, no final da conversa a pessoa diz assim, nossa, como você é gente boa, adorei nossa conversa. Tipo, ela falou 90% do tempo e a gente falou 10%, e a gente foi massa por causa disso, porque tá todo mundo muito cheio, as pessoas estão querendo se escutar, tá? Então, se você conhece alguém que passa por esses dramas, de não saber muito bem se conectar com o cliente, de não saber como manter essa conexão saudável sem ser abusado, porque só estabelecendo essa conexão madura é que a valorização profissional acontece. Mas eu preciso primeiro me conectar comigo, eu preciso me conectar com esse propósito na advocacia. A tua advocacia está te dando tesão ainda? Para agora e se pergunta. De 0 a 10. De 0 a 10. Se você puder responder, vai ser massa. De 0 a 10. 0, apatia total, né? Desgosto pleno. 0. E 10 é o tesão, o primeiro namoro da sua vida. Pensa assim, a sua primeira paixão, a sua maior paixão da sua vida, certo? Quanto que a sua advocacia está te dando tesão hoje? Porque o nível desse tesão pela sua advocacia é que vai dizer o grau de verdade que você vai ter com o seu cliente, o grau, a qualidade da relação, a qualidade do atendimento, a qualidade da entrega. Entende?
Não se tratam de números, se tratam de relacionamentos. Se você tem 5.000 processos, você tem 5.000 relações. Se você tem 10.000 processos, você tem 10.000 relações. 1 a 1, ou 2 a 1, ou 5 a 1, ou se você tem 200 funcionários com você e 10.000 processos, você vai ter 200 a 1, é sempre a 1, é sempre a 1. Entende, gente? Quem não entende de pessoas, não entende de advocacia. Então, o meu convite para você é reflita a respeito do quanto a sua mentalidade está sendo de caçador ou de agricultor. O quanto desses 3 erros você está cometendo, né? De trazer o currículo na frente das histórias pessoais. Essa questão dos cadastros, né? O cadastro do cliente, ele contempla outros dados que não sejam só a qualificação pessoal e a qualificação do caso. E a questão também dos andamentos, dos relatórios pós-contratação. Você inclui mensagens que não sejam processuais, porque isso vai ter que ser feito agora. Agora está todo mundo online. O diferencial vai ser humanizar online. Estar online, fazer a transformação digital não é diferencial. Essa aí é uma sobrevivência. O que vai ser diferencial agora? Humanizar o online. Como é que se humaniza o online? Vendo as pessoas como pessoas. Por isso eu coloquei a música no começo, né? Gente gosta de gente, gente gosta de gente. Então, quais são os passos que você vai seguir? Pega aí uma caneta pra gente anotar. Pra vocês anotarem. Quais são os passos que você vai seguir daqui pra frente para fazer com que essa informação que eu tô te dando aqui seja útil, né? Porque assim, teu tempo é precioso, né? Você tá correndo, passou por aqui, deve ter passado por algumas lives, tá trabalhando, tá dando atenção à sua família, tá vivendo, você tá vivendo. Eu também tô vivendo. E eu tô escolhendo estar aqui com você. Meu tempo é precioso e o seu também. Então vamos fazer algo de útil com isso. Esse tempo que você tá aqui me escutando, vamos fazer algo de útil com isso. Vamos transformar alguma chave, vamos virar alguma chave para o seu tempo ter valido a pena, para o tempo que você usou para estar aqui me escutando, né? Vale a pena? Pega uma caneta e um papel para a gente começar a anotar o que fazer, tá? A partir de agora. Primeiro passo. Você vai fazer uma apresentação, você vai escrever 1 ou 2 parágrafos de uma apresentação focada em quem você ajuda. Quem você ajuda, tá? Você não vai falar a área do direito que você atua, você vai dizer quem você ajuda. Ah, você atua na área de família, tá? Atua na área de família? Bom, eu ajudo casais em processo de ressignificação de vínculo. O que é isso? Eu não faço ideia do que é isso, né? Ninguém acorda de manhã, a pessoa está querendo se separar, acorda de manhã, vai pro banheiro e diz: ai meu Deus, eu quero ressignificar meu vínculo. Presta atenção. Ninguém diz isso. Vem cá. A mulher pulou a cerca. Vamos lá, né? Falar no informal, que eu gosto disso. A mulher pulou a cerca, certo? Ela acorda de manhã e pensa assim: caramba, eu não gosto mais desse homem, eu não amo mais esse homem, eu gosto daquele, mas ele é pai do meu filho, eu dependo dele financeiramente, estou apaixonada pelo outro, mas o outro mora com a mãe e com o pai, certo? Pega aqui a história. Quando ela acorda para ir no banheiro, ela não pensa: eu quero fazer uma ressignificação de vínculo. Não, ela não pensa isso, ela pensa assim: poxa, eu quero viver meu grande amor, eu quero ser feliz, certo? Mas eu não quero magoar essa pessoa porque eu tenho um vínculo com ela pro resto da minha vida. Eu não quero magoar esse homem que é pai do meu filho. Eu gostaria de que ele continuasse me auxiliando financeiramente, que auxiliasse o nosso filho, que me deixasse em paz e eu pudesse viver meu amor com não sei quem, certo? Pronto. Isso numa outra linguagem quer dizer o quê? Quer dizer que ela tinha um vínculo
marital, matrimonial, e ela quer ter um vínculo de amizade, ela quer ter um vínculo de familiar, ela quer ter um vínculo familiar. O desejo dela é transformar esse vínculo, ela quer continuar a ter esse vínculo. E aí você pode trocar, pode ser uma mulher pulando a cerca ou pode ser um homem pulando a cerca. Então, se você é um advogado que foca no seu RG e depois na sua OAB, você vai procurar entender o que está por trás do que essa pessoa está dizendo para o espelho quando ela acorda e vai escovar os dentes. Você vai entender o que está por trás disso. Quando você for fazer um acordo extrajudicial ou quando você estiver patrocinando uma das partes, você tem que ter esse mergulho no que é a verdadeira vontade dessa pessoa para traduzir o verdadeiro desejo dela, porque ela não está nem conseguindo fazer isso, porque ela está mergulhada no drama emocional, certo? Então, quando você faz uma apresentação onde você diz, eu auxilio casais a ressignificarem o seu vínculo, aí a mulher que está ali te ouvindo, chorando, que quer se separar e tal, no atendimento, ela, doutor, mas o que é isso, ressignificação de vínculo? Aí você vai dizer, olha, ressignificação de vínculo é porque assim, o vínculo vai continuar entre você e o seu ex, não é isso? Você não quer que continue o vínculo ou você quer que essa pessoa desapareça da sua vida? Não, eu quero, eu gosto dele e tal, eu só não quero ter briga, eu só não quero ter confusão, né? Eu quero então. Então, o vínculo vai ser ressignificado. O vínculo que tinha um significado antes vai ter outro. Não é isso que você quer? Ah, doutor, é isso que eu quero, é isso que eu mais quero. Então, quando você consegue entender essa linguagem, o que acontece? Aquele casal não vai usar a guerra de patrimônio para se vingar, não vai usar a guerra de patrimônio para manter o vínculo sexual ou o vínculo anterior, entende? Não vai haver barganha, porque você vai identificar exatamente qual é o desejo de cada um. Nem sempre você vai conseguir entregar toda a transformação. Eu sempre digo, os advogados não patrocinam ações. Se você acredita que o seu trabalho é patrocinar ação, você não sabe o que é a sua advocacia. Advocacia transforma vidas. Advocacia não serve para pagar boletos, não serve para pagar contas e não é patrocínio de ação judicial. Advocacia transforma vidas. Se você entende qual é a vida que você transforma e no que você transforma essas vidas, você consegue cobrar o preço que for. É assim. É simples assim. Tá? Mas isso vai ser papo para outra reunião quando a gente falar de propósito, tá? Hoje eu estou falando de conexão e por que que o teu cliente contrata o teu RG para depois contratar a tua OAB. O segundo passo para você resolver essa questão, o primeiro passo é fazer uma apresentação, né, focada em que você ajuda. O segundo passo é fazer um cadastro, um primeiro atendimento, considerando as informações que eu falei há pouco, informações extraprocessuais e que não é apenas o aniversário da pessoa, mas os gostos, as preferências, o que ela consome de informação, onde é que ela está acessando a internet, qual é o horário que ela prefere receber ligação, o que é importante para a vida dela. Perguntas de psicólogo, exatamente, é isso aí. Se letra miúda é pergunta de psicólogo mesmo. E passo 3, crie um plano de mensagens extrajudiciais nessa mesma linha que eu estou falando, porque aí você vai manter essa pessoa conectada humanamente com você, você vai se manter no radar dessa pessoa, então quando ela for pensar em um advogado para indicar para alguém, ela vai lembrar de você, né? E não é com show jurídico que a gente consegue isso não, gente, está cada um interessado no seu próprio umbigo, cada um interessado no seu próprio umbigo, tá certo? Então, esses são os passos, os 3 passos que você vai anotar para gerar essa mudança. E que mudança é essa? A reconexão. Essa reconexão com o seu atendido vai facilitar o fechamento desse contrato, vai facilitar a fidelização desse cliente, vai facilitar a indicação de mais clientes, vai facilitar a valorização profissional. Ele não vai torcer o nariz para te pagar, porque ele está conectado emocionalmente com você, tá certo? E aí você vai ter que me dizer agora, você consegue ver isso na sua rotina? Escreve aí pra mim. Você consegue ver? Se você consegue ver, me diz sim. Se você não consegue ver, você diz não.
esse tipo de relação dentro da sua rotina como algo que você pode levar para frente? Você consegue ver isso? Me conta aí. Gente, vocês estão aí ainda? Tanta gente nessa live e ninguém fala nada. Não é possível, você deve estar assistindo televisão. Olha só, hein? O Wilson falou que sim, vê isso na vida dele. Então, vamos lá, vamos interagir, viu, galera? E eu vou finalizar aqui já. Tem que ser trabalhado porque eu nunca imaginei ser a Maíra falou que tem que ser trabalhado porque nunca imaginou inserir, exatamente. Que bom que você está com essa percepção. Realmente é um desafio, mas é o que vai ser a virada de chave nesse pós-pandemia. Na pandemia e no pós-pandemia, entende? Algumas pessoas falam assim, você não vende serviço jurídico não fala de dinheiro, não fala de nada disso, porque tem muita gente morrendo e muita gente contaminada e eu sinto muito, e todo mundo tem que sentir muito por isso. Uma coisa não exclui a outra, gente, não tem nada a ver. A gente tem que priorizar a saúde, a preservação, ficar em casa e cuidar da preservação também econômica. Cuidar dos dois. Não é um ou outro, não. A gente tem que fazer os dois. A gente tem que se virar nos 30 e resolver as duas coisas. É isso que a gente tem que fazer. Então, incluir essa filosofia de comunicação com o cliente agora e com os interessados na nossa advocacia é que vai gerar essa diferenciação para se destacar nessa crise e no pós-crise, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um print aqui dessa live, tá? Dá um print dessa live. Oi, Dé, tudo bom, meu amigo? Que maravilha te ver por aqui. Vamos dar um print, também te desejo todo sucesso no mundo, meu amigo. Saudade, dá um abraço forte em você, coisa boa. Vamos tirar um print dessa live pra gente marcar que teve presença aqui, né? E eu espero que você tenha anotado os 3 erros cometidos para parar de cometer e que você tenha anotado os 3 passos para resolver essa desconexão com o cliente. E se caíram fichas com os exemplos que eu trouxe, com a visão que eu trouxe sobre a advocacia caçadora, a advocacia agricultora, se isso fez sentido para você, se isso te deu alguma ideia, mudou alguma chave, tira um print e compartilha com as pessoas, tá? Para a gente começar a desenvolver, né, essa mentalidade do agricultor. O agricultor faz o quê? Ele planta, né? Ele planta, ele compartilha, ele mostra para o outro, ele não quer quebrar o colega, ele não quer que o colega se lasque, né? Ele não quer que o colega morra de fome, amigo assim, cliente, porque ele sabe que se faltar para o colega, daqui a pouco quebra a gente também, quebra a classe inteira. Então a gente está vivendo uma realidade. Tá, tirar os comentários para o print. A gente está vivendo uma realidade, vou desativar um pouco aqui. A gente está vivendo uma realidade que está sentindo na pele o peso de pensar em opostos, né? A gente sabe agora que se a gente consumir todo o álcool do mercado, a gente vai ficar sem depois. Se a gente consumir tudo de uma vez, a gente não sabe do dia de amanhã. Da mesma forma, se a gente esconde as informações que são privilegiadas dos nossos colegas, a gente quebra a classe como um todo. Porque aquele cliente que desvaloriza a ele, a meu colega da esquina, é o que vai me desvalorizar amanhã. E a dificuldade que os advogados têm de cobrar consulta, pela própria sociedade não valorizar isso, vem da prática primeira dos advogados, né? É uma coisa que acontece diferente de outras categorias profissionais, beleza? Então, deixa eu me recompor aqui para poder tirar um print, né? Gente, que o negócio tá coisa, né? Vamos lá, vamos tirar um print massa aí. Pronto.
Amei ter com vocês. Agora, hoje iniciou esses 100 dias. Eu e a Raquel Pérez vamos fazer essa jornada com vocês de 100 dias de reuniões, tá? Vocês estão vendo esse estilo de reunião que tem exercícios e tem erros identificados e tem exercícios para resolver esses equívocos? Pronto. Vai ser daqui para lá. Pega um caderno só para isso, tá? Que você no final desses 100 dias você vai estar transformado. Sua mentalidade na advocacia vai estar transformada, tá certo? E para finalizar aqui, a gente já fez um print. Se você quiser aprofundar, no link do perfil tem teste de análise de personalidade gratuito. Tem um link lá para o grupo do Telegram que tem outros materiais já disponibilizados. E a partir dessa semana eu vou disponibilizar uma ferramenta gratuita que é a Roda Advocacia 360 para você fazer um diagnóstico da sua advocacia. Tá certo? Então se liga aí. Todo dia a gente vai estar aqui às 19 horas, beleza? Esse aqui é um desafio pessoal. Isso aqui eu tô saindo da zona de conforto total, galera. Eu conto com o apoio de vocês, eu conto com a companhia de vocês todo dia, tá certo? Nem que seja um pulinho para dizer, oi, passei aqui e tal, para deixar um beijo e vou embora. Tá certo? Nem que seja só fazer tchau, oi, não precisa nem ficar o tempo todo se não quiser, mas sua presença é muito importante para mim, para me dar forças nesse desafio. Meu batom tá borrando nesse desafio, tá certo? Um beijo, um cheiro e até amanhã. Tchau, tchau.